Olá a todos, estou mais um dia para mais uma conversa nesse direito dos inventários, direito das sucessões, em ações envolvendo inventários. Hoje eu queria trazer um tema que na prática ele é usado muito, ele é bastante usual, bastante interessante quando a gente vai falar sobre doações, sobre testamento. É um assunto que requer muita atenção na nossa prática jurídica, quando a gente está redigindo um inventário que já tenha tido nele doações, testamento. São cláusulas bastante comuns, mas pouco explorada nos nossos estudos, A gente não tem muito contato com elas, na faculdade, em alguma pós que a gente procure, mas ela é altamente importante. E nesse universo que a gente está aprendendo a vivenciar, a utilizar de uma melhor forma possível, que é o quê? Que é o planejamento sucessório ou planejamento matrimonial. Então, isso tudo, essas cláusulas são de extrema importância na prática. Então, hoje eu senti a necessidade, de tentar te contribuir aí com esse assunto, com essas observações que eu queria trazer nesse vídeo. Ele é bastante pertinente e vocês vão ver que na prática ele traz um conhecimento e um clareamento da gente utilizar melhor, o nosso conhecimento jurídico quando a gente for prestar nossos serviços nessa área de sucessões. E ele fala, ele também requer um pouquinho de conhecimento de posse e propriedade, Por quê? Porque essas cláusulas hoje eu gostaria de falar de 3, que são as cláusulas restritivas do direito. Elas, o quê? Elas protegem de alguma coisa, de alguma peculiaridade que você quer fazer no ato de uma mera liberalidade sua, ou seja, o seu cliente, ele lhe procura, para fazer o quê? Uma doação, mas ele queria proteger aquele bem de uma determinada situação jurídica futura, Ou trazer restrições daquela forma, daquele bem. Ele tem uma certa preocupação, ele tem alguns anseios sobre como aquele bem deve ser utilizado, ou ele queria mesmo restringir que aquela pessoa que estivesse recebendo aquele bem, ele gostaria que fosse usado da melhor forma possível. E aí, existem cláusulas que podem te ajudar na hora que você está conversando, tendo a conversa com aquele cliente, de você clarear o ato dele, a vontade da liberalidade dele, porque essas cláusulas, elas vão incidir em 2 momentos, ou seja, não é em contratos de compra e venda, ou seja, se eu estou vendendo um bem para uma pessoa, eu não posso gravar com essas 3 cláusulas que eu vou trazer nessa aula, nesse vídeo, eu não posso. São cláusulas de mera liberalidade, ou por doação, ou por testamento, eu posso gravar aquele bem. Então, aquele bem ele vai estar gravado sobre essas cláusulas. O que são essas cláusulas? São cláusulas restritivas daquele direito, daquela pessoa que está recebendo. Ela vai ter que fazer observações, ela vai ter um determinado tipo de uso discriminado naquela cláusula, certo? A primeira que eu vou trazer aqui, vou falar logo das 3, é a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. A impenhorabilidade é o quê? O credor daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa que deve um financiamento ou no banco ou numa financeira, ele não pode ser penhorado, ou seja, o credor daquela pessoa, se aquela pessoa está com a dívida, ela não pode penhorar aquele bem. Por quê? Porque ele está gravado com cláusula de impenhorabilidade. Então, ele não pode penhorar aquele bem. Ou seja, por mais que aquela pessoa tenha posse, mas ela recebeu de uma forma de uma doação ou por testamento, e aquele bem foi gravado de impenhorabilidade, ele não vai poder ser penhorado, ou seja, há uma proteção, daquele doador para aquela pessoa que recebeu a doação, que é o donatário. A incomunicabilidade. O que é isso? Incomunicabilidade. Quando aquela pessoa fez a doação, fez aquela liberalidade, fez aquele ato de doar ou de fazer um testamento com aquele bem, o que foi que ela fez? Ela pensou, mas meu filho ou minha filha, ele é casado. E eu não gostaria que aquele bem que eu estou doando atingisse
é um relacionamento instável. Eu não me dou bem ou com a minha nora ou com, né, ou com o meu genro. Então ele queria se proteger. Eu quero que esse bem específico fique para o meu filho, mas que em nenhuma forma comunique. Então ele vai botar uma cláusula de incomunicabilidade. Em caso de eventos futuros, né, daquele matrimônio ali do filho que recebeu, ou seja, que é o donatário que recebeu aquela doação, ou por forma também de testamento, não vai passar, comunicar ou ser dividido aquele bem para aquele cônjuge naquela separação. Só vale para o divórcio essa cláusula. E mais na frente eu vou explicar por quê. E a última cláusula é da inalienabilidade. Ou seja, eu não posso alienar aquele bem. Eu não posso vender aquele bem. Eu recebi, mas eu não posso vender aquele bem. Ou eu não posso doar aquele bem. Ele é inalienável. Não posso me dispor dele, certo? Eu não posso. Então, de uma maneira geral, essas são as cláusulas que você pode prevenir seu cliente. Essas 3 cláusulas, elas podem ser usadas conjuntamente sobre um mesmo bem. Eu posso colocar essas 3 cláusulas. Eu posso. Só que eu tenho que fazer a observação. Sempre eu tenho que lembrar o quê? Eu sempre tenho que lembrar da legítima. A legítima é aquela parte que quando eu tenho herdeiros necessários, eu não posso dispor da totalidade do meu patrimônio. Eu só tenho 50% disponível para me dispor. Ou seja, eu só posso também gravar essas cláusulas até 50% do meu patrimônio, se eu tiver herdeiros necessários. Se eu tiver herdeiros necessários, eu não posso com todos, né, até 50%. Se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso gravar em todos o meu patrimônio. E lembrando, elas podem existir concomitantemente, elas 3, no mesmo bem. Eu posso. Agora tem uma observação. Tem uma cláusula que, se eu botar ela vai presumir as outras 2. Se eu colocar ela vai como se fosse arrastar as outras, ademais, junto com ela. Essa cláusula, então, ela seria a mais importante, que é a cláusula da inalienabilidade. Quando eu gravo um bem com aquela cláusula, automaticamente ela vai arrastar a de incomunicabilidade e a de impenhorabilidade. Só que essas 2 cláusulas, se eu colocar cada uma nelas, elas não vão puxar as outras. Eu tenho que falar delas, né? Tenho que falar delas, mencionar elas diretamente. Agora, essa cláusula de inalienabilidade, eu posso sim colocar só ela e ela vai puxar essas outras 2 junto com ela. Ou seja, se ela está presente num bem, as outras 2 também vão estar, certo? Tem uma observação. Se eu gravei, né, eu posso também determinar a duração daquelas cláusulas. Como? Essas cláusulas, elas têm duração até a vida daquela pessoa que recebeu aquele bem dessa forma, com essas cláusulas. Ou seja, até a morte daquela pessoa, esse bem vai estar gravado. Depois que essa pessoa morre, quem é a pessoa que recebeu esse bem, depois que ela morre, essa cláusula também ela vai estar extinta. Agora, eu posso também, né, me precaver de eventos futuros e eu posso fazer uma observação sobre a cláusula de reversão. Eu posso colocar dentro dessas cláusulas uma cláusula de reversão, que é o quê? Daqui a 20 anos, é a duração dessas cláusulas. Eu posso, daqui a 20 anos, ter a duração dessa cláusula. Eu posso colocar lá a duração delas. Eu posso, na cláusula de reversão, eu posso dizer, em caso dessa pessoa morrer antes que esse bem volte para mim. Eu posso colocar isso, porque se você não colocar esse bem doado,
com essa cláusula, ele vai passar para os herdeiros dele. Mas se você coloca uma cláusula de reversão, você pode dizer que passa para mim. Se caso aquela pessoa que esteja recebendo aquela doação faleça antes que mim. Eu também posso colocar na cláusula de reversão ao seguinte termo: em caso, porque eu estou doando esse bem, então esse bem não vai mais ser meu, né? Eu não vou ter mais essa propriedade. Mas eu posso colocar uma cláusula de reversão, que daqui a 20 anos, né? Outro exemplo, caso de doença, esse bem, ele possa voltar para mim, certo? Essas 3 cláusulas, elas não são absolutas, como assinado no direito absoluto. Elas têm exceções. Elas também recebem umas observações bastante importantes no seu uso. Quando você está diante, você pega aquela cláusula e diz: inalienabilidade, eu não posso vender aquele bem. É uma regra? Sim. Quais são as exceções que ela comporta? Gente, se eu me dispor daquele bem para comprar um bem a maior do que ele, ou seja, uma casa maior, eu posso utilizar aquele bem para comprar um outro bem. Só que esse bem que eu comprei, ele vai estar com as mesmas restrições da cláusula de inalienabilidade. Ele também vai estar. Ou seja, o que é que eu estou afirmando? Se eu troco essa casa por outra, eu não posso vender, mas se eu lá, autorização judicial para isso, não é eu me dispor assim facilmente, não. Com autorização judicial, eu recebo aquela autorização judicial para comprar uma outra casa, e esse bem que eu comprei, dando de entrada nessa, né, essa que foi de entrada para essa daqui tem que ser obrigatoriamente um valor maior, ou seja, eu não posso, se essa vale 300, eu não posso comprar essa de 280 e ficar com aqueles 20 mil, eu tenho que ser um saldo maior, ou seja, 350, 400 mil. E esse bem que eu comprei, ela vai estar com a mesma restrição, a mesma cláusula, ela vai receber, certo? Então, há uma exceção. Uma cláusula de, por exemplo, dívidas. Eu não posso penhorar aquele bem, né? Quando tem a cláusula de impenhorabilidade. Só que dívidas de IPTU, dívidas de tributos, tanto estaduais como municipais, como IPTU aí é municipal, né? Mas algum outro tributo. E dívidas do condomínio, né? Aquelas dívidas, as taxas de condomínio e tudo. Essas restringem também essa cláusula de impenhorabilidade. Nesses momentos aí, nesses eventos, na existência desses eventos, esse bem vai ser atingido. Ah, mas eu tenho uma cláusula de impenhorabilidade sobre ele. Esse não pode. Então, muitas vezes, a pessoa que tem aquele bem, ela tem má fé de utilizar de qualquer forma, porque ela sabe que com aquele bem não vai ser tirado dela por conta das dívidas. Só que nesses 3 exemplos que eu dei, tributos, IPTU e dívidas condominiais, elas sim vão ser atingidas, mesmo com a cláusula de impenhorabilidade. E a última cláusula, que é a incomunicabilidade, ou seja, eu não posso comunicar aquele bem para a pessoa que esteja comigo, ou meu companheiro, ou meu marido. Eu não posso. Em vida, depois que eu faleço, aquele bem incomunicável, que tem aquela cláusula de incomunicável, ele passa a ser um bem particular. E dependendo do regime de bens, vai atingir, ou seja, o cônjuge ou companheiro também vai receber. Por quê? Porque essas cláusulas, como eu disse antes, elas têm validade até a morte da pessoa que recebeu a doação, ou seja, do donatário.
Depois que esse donatário falece, depois que essa pessoa que recebeu a doação falece, o que acontece? Essas cláusulas se extinguem juntamente com a morte daquela pessoa. Então, o que era incomunicável para um possível divórcio, uma separação, ela passa o quê? Ela passa a ser comunicável, porque aquela cláusula foi extinta. Então, aquele bem ele é considerado bem particular e, dependendo do regime de bens, vai sim transferir para o cônjuge. Há uma possibilidade de transferir para o cônjuge. Então, aí são observações importantes que, na prática, ela vai te dar soluções bastante importantes para o seu cliente que queira doar, mas tem medo, tem algum receio de algo. Então, você pode orientar a existência dessas 3 cláusulas. E sempre que eu falo dessas 3 cláusulas, né, que são bastante importantes, né, restringindo o direito daquela pessoa, a gente também traz aqui uma informação importante que é o usufruto. Ela não é essa cláusula restritiva, por quê? O usufruto, ele é o quê? Uma pessoa, ela também vai doar o bem. Ela também vai dispor aquele bem, mas ela tá doando a propriedade para aquela pessoa. Só que ela quer ainda, vamos dizer assim, ela quer ainda usar aquele bem, se utilizar, ou ela quer ainda gerenciar aquele bem, ou ela quer alugar aquele bem e ficar com o quê? O valor daquele aluguel. Então, ela quer doar, ela já quer fazer uma doação, quer deixar no nome daquela pessoa que ela quer beneficiar, só que ela diz assim, mas eu tenho medo do meu futuro financeiro e eu queria aquele bem, eu queria ainda estar naquela casa. Aquela casa, ela tem um aluguel alto, ela é bem valorizada, a localização dela é muito boa, e eu queria receber, eu já queria passar em vida aquele bem, mas eu ainda queria estar usando, ou seja, ela ainda quer ser usufrutuária daquele bem, ou seja, ela não vai ter mais a propriedade daquele bem, não vai ser mais dela, mas ela vai continuar. Se aquela casa está alugada, é ela que vai receber o aluguel daquele imóvel. Ou ela quer ainda gerenciar aquilo ali. Ou ela quer mesmo morar naquele bem. Então, ela passa a propriedade. E aquela pessoa que recebeu, né, aquela propriedade com o usufruto, ela é considerada, porque ela é dita como uma nua propriedade. Ou seja, ela tem uma propriedade, mas ainda ela não se beneficia até a morte daquela pessoa que é usufrutuário. Quando o usufrutuário, ou seja, a pessoa que fez a doação, mas ela resguardou o direito de ainda utilizar aquele bem, quando ela morre, aí sim, a propriedade que já era daquela pessoa, ela também vai ter a posse, ela também vai se utilizar daquele bem, ela vai, se for para receber os frutos daquele bem, ela vai receber. Então, a nua propriedade é quando ele recebeu o bem através de usufruto, mas ainda o que? Aquele direito está muito restringido, porque ele não recebe o aluguel daquele bem se aquele bem estiver alugado. E lembrando aqui, ele, por exemplo, essa pessoa que recebeu o usufruto, se ela quiser vender, ela pode sim vender o usufruto, né? Aquele bem. Só que vai ser difícil uma venda. Por quê? Quem é que vai estar utilizando aquele bem? É o usufrutuário. É a pessoa que fez a doação, mas está lá gravado o usufruto. Ou seja, até o último dia da morte dela, ela vai ter o quê? Um resguardo da utilização daquele bem. Ela vai estar amparada, protegida. Ninguém tira ela dali, ou o fruto, ou seja, o imóvel, se ele é alugado, né, se ele é locado, o dinheiro daquele aluguel é para a pessoa que fez a doação. A pessoa tem só a nua propriedade. Quando o usufrutuário falece, aí sim, ela vai poder dispor tanto da propriedade dela como, né, do que aquela propriedade, do gerenciamento daquele bem, ou a utilização direta daquele bem,
ou o aluguel daquele bem, ela vai dispor como ela desejar. Essas cláusulas todas, elas podem estar conjuntamente, né? Conjuntamente. Então é isso, né? Eu quis aqui trazer a importância da gente ter o conhecimento dessas cláusulas, principalmente no momento que a gente está falando de doação de bem em testamento, né? Se você quiser trazer uma proteção, uma restrição daquele bem, então a gente está trazendo essas cláusulas restritivas para fazer o quê? Um planejamento também sucessório, elas são bastante interessantes. Se um cliente seu chega e gostaria muito de fazer a doação, ele já está de idade e gostaria de fazer um planejamento já sucessório, ele acha que ele fazendo ele mesmo em vida, ele ia diminuir um possível litígio, uma possível briga, então você pode orientar ele utilizando essas cláusulas, explicando para ele todas essas cláusulas, e ele vai se sentir mais confiante no momento que ele se for assim, eu vou fazer assim, ele vai receber uma melhor orientação sua, né, nesse planejamento sucessório dele, e com certeza isso ajuda muito, muito no nosso trabalho, nesse direito sucessório. Então é isso, eu gostaria que lhe ajudasse na sua informação sua com o seu cliente no nosso dia a dia, quando a gente vai receber um cliente, ou ele está em dúvida no que fazer, no melhor se fazer. Então elas são bastante particulares, cada caso vai ser melhor a utilização de uma, mas aí você pode estar dispondo dessa informação e para ele repassando da melhor forma possível. Então é isso, muito obrigada mais uma vez de você estar aqui, e que esse conteúdo chegue da melhor forma possível para cada um de vocês. Alguma dúvida, eu estarei aqui à disposição lendo as perguntas e os questionamentos, e muito obrigada mais uma vez.